bem-vindos de volta. Essa semana a gente vai conversar um pouco sobre grupos e tipos sanguíneos. Vamos começar a falar então um pouco como é que funciona essa questão de grupo sanguíneo. O que é um grupo sanguíneo? O grupo sanguíneo basicamente é relacionado mais às hemácias, nossas células vermelhas, né? Quando te perguntar qual é o tipo de sanguíneo sou A positivo, sou A negativo, AB positivo, isso a gente está conversando sobre as hemácias. Existem grupos sanguíneos nas plaquetas também, por exemplo? Existem, mas em muito menor quantidade, então eles não importam clinicamente. O que importa realmente é o grupo sanguíneo que vem dado pelas nossas hemácias. Como é que funcionam os grupos sanguíneos? Os grupos sanguíneos nada mais são que proteínas ou açúcares que ficam nas paredes das nossas hemácias, das nossas células vermelhas, que existem em alguns indivíduos e não existem em outros indivíduos, né? E isso diferencia as pessoas, diferencia as hemácias, nas que têm essas proteínas, esses açúcares, e nas que não têm essas proteínas, esses açúcares. O conjunto disso a gente chama de um grupo sanguíneo. Esses açúcares, essas proteínas, a gente chama de antígenos. Antígeno nada mais é que qualquer substância, proteína, açúcar, gordura que seja capaz de desencadear uma resposta imune quando entra num organismo de uma pessoa. Então a gente chama de antígenos de superfície de hemácia, essas proteínas, esses açúcares que dão origem aos grupos sanguíneos, né? Nós temos basicamente hoje 43 grupos sanguíneos reconhecidos pela Sociedade Internacional de Hemotransfusão, sendo eles sendo dos mais famosos, os mais conhecidos, o grupo sanguíneo ABO e o grupo sanguíneo RH, né? Mas nós temos vários outros, o KEL, o MNS, o Lutheran, o Diego, que tem significância clínica, né? Dos 43, então, desses 43 grupos sanguíneos que existem, os que têm significado clínico são 9, basicamente, né? Sendo os mais importantes o ABO e o RH. Vamos falar um pouquinho do grupo ABO. O grupo ABO, basicamente, é um grupo em que existem uns antígenos de superfície que são açúcares, que formam 4 subtipos principais. O paciente que tem na hemácia o antígeno A, ele vai ser do grupo A. O que tem na hemácia o antígeno B, ele vai ser do grupo B. O que tem na hemácia o antígeno A e o antígeno B juntos vai ser o grupo AB. E o que não tem antígeno nenhum na superfície vai ser o grupo O. Então existem esses 4 tipos principais, A, B, AB e O. Os pacientes do grupo A, que têm um antígeno A, eles podem receber sangue de doadores, basicamente de grupo A, que são aqueles que têm o mesmo antígeno na superfície deles, e de grupo O, que são pacientes que não têm antígeno nenhum na superfície. Então, se ele não tem antígeno nenhum, esse grupo A não vai reconhecer nenhum como inimigo, nem vai destruir essas hemácias. O paciente do grupo B, ele só pode receber sangue de pacientes do grupo B e do grupo O também, que não tem antígeno de superfície. Já o paciente do grupo AB, como ele tem tanto antígeno A quanto antígeno B na superfície dele, ele pode receber sangue tanto do grupo A, quanto do grupo B, quanto do grupo O. Por isso que ele é chamado de receptor universal. Ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo diferente entre o grupo A e O, que não tem problema para ele. Já o paciente do grupo O, que não tem antígeno nenhum na superfície, ele vai reagir contra qualquer hemácia que tiver algum antígeno na superfície. Então, ele vai reagir contra hemácias AB, ele vai reagir contra hemácias B e vai reagir contra hemácias A. Ou seja, ele só pode receber dele mesmo, ele só pode receber de pacientes do grupo O. Em relação à doação, quem pode doar para quem? Então, vamos pensar. O grupo O, ele é o doador universal, é o contrário do grupo AB. Ele pode doar para todo mundo, porque todo mundo pode recebê-lo sem formar uma reação imune. Por quê? Porque o grupo O não tem antígeno nenhum na superfície dele. Então, não vai ter nenhum corpo estranho entrando no corpo dos pacientes que estão recebendo o grupo O sangue do grupo O. Então, eles não vão formar reação contra ninguém. O grupo A pode doar tanto para pacientes do grupo A como do grupo AB. O grupo B pode doar tanto para pacientes do grupo B quanto do grupo AB. E, por fim, o grupo AB ele só pode doar para o próprio paciente do grupo AB.
Então, ele só doa para um, mas pode receber de todos. O contrário acontece com O. Ele pode doar para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Falando um pouquinho das complicações, por que o ABO é o grupo mais importante? Porque sempre quando a gente pergunta qual sangue você tem, a gente fala A positivo, AB positivo, AB negativo. Por que a gente fala primeiro o ABO? Porque ele é o grupo que tem maior significado clínico, ou seja, o que acontece? Se a gente recebe um sangue errado, com grupo errado, incompatível, ele é o que pode ter uma consequência mais grave. Então, um paciente que recebe um sangue que é ABO incompatível, então, por exemplo, um paciente do grupo O que recebeu um sangue AB, que é totalmente incompatível com ele. Dependendo da quantidade de sangue que ele receber errado, ele pode ter reações gravíssimas, ele pode ter choque, ele pode ter insuficiência renal aguda e ele pode morrer. Então, se ele recebe muita quantidade desse sangue incompatível, pode levar à morte desse paciente. Realmente é uma tragédia. Então, por isso que a gente tem que sempre testar antes de doar sangue para um paciente, antes de transfundir sangue para o paciente, a gente tem que fazer essa testagem, porque se esse paciente receber o sangue errado, ele vai morrer. É uma possibilidade muito grande de morrer. Então, esse é o maior motivo da gente ter que fazer sempre o teste, da gente sempre falar desses 43, falar mais do grupo ABO em relação à questão de doação de sangue. Falando um pouquinho do grupo RH, o grupo RH é um pouco mais simples, ele se divide em RH positivo e RH negativo, são só dois tipos, né? E basicamente o RH positivo é o que tem os antígenos RH na superfície e o RH negativo é o que não tem esses antígenos RH na superfície. Então, os pacientes que são RH negativo, eles só podem receber sangue de outros pacientes RH negativo. Já os pacientes que são RH positivo, eles podem receber tanto de pacientes que são de doadores que são RH positivo, quanto são RH negativo. É um pouco mais simples, né? Ele também é extremamente importante porque ele é o segundo grupo que mais causa reações caso haja uma transfusão incompatível. As principais reações são a reação hemolítica tardia, que basicamente esse paciente acaba recebendo esse sangue, mesmo sendo incompatível, às vezes um negativo recebendo um positivo ele recebe. Ele até rende um pouquinho, ele melhora um pouquinho, só que algum tempo depois ele acaba hemolizando, ou seja, destruindo essas células que ele recebeu e às vezes a anemia fica até pior do que estava antes da transfusão. Outra complicação muito conhecida é a chamada antiga eritroblastose fetal, que a gente chama hoje de doença hemolítica do recém-nascido, que é quando aquelas mães que são RH negativo e casam com um marido RH positivo, ela engravida desse marido e o filho, o bebê, o feto é RH positivo, essa mãe que é RH negativo cria uma resposta imune contra as hemácias desse filho, que são RH positivo, e acabam hemolizando as hemácias do bebê dentro do útero, podendo causar até a morte do bebê ou realmente uma anemia intensa durante a fase fetal dessa criança, levando a vários problemas, sendo que o mais grave deles pode ser a morte do bebê. Por isso que o RH é também um grupo muito importante da gente avaliar, né? Essa tipagem sanguínea é feita em qualquer laboratório praticamente, e toda vez que a gente vai fazer uma transfusão de sangue, a gente tem que fazer essa tipagem sanguínea tanto do paciente quanto da bolsa, mesmo que o paciente já saiba e mesmo que a bolsa já tenha sido testada, para que não haja erros. Então, sempre tem que ser feito esses testes antes de a gente fazer uma transfusão. Isso é extremamente importante. Gostou? Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo, você pode mandar um direct para mim ou seguir o meu link na bio para marcar uma consulta comigo. Até a próxima!